Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa série de vídeos onde nós vamos começar a aprender Machine Learning desde os fundamentos. É para quem realmente não sabe nada de Machine Learning ainda. A única coisa que você precisa saber para fazer esse curso, para assistir essa série de vídeos, é programar em Python. Se você já quiser pular para a parte de conteúdo, você pode pular embaixo, tem as marcações aqui no vídeo dos momentos de tempo em que cada coisa acontece. Mas eu vou te explicar um pouco, se você quiser entender como é que vão ser essa série de vídeos e por que eu estou fazendo isso, você continua ouvindo essa parte aqui. Eu queria há muito tempo já fazer um curso de Machine Learning para iniciantes, realmente quem está iniciando do zero mesmo, que não sabe nada de Machine Learning, mas tem 500 milhões de cursos de Machine Learning por aí que eu posso indicar e também dá um trabalho enorme você estruturar um curso desse e você tem que refinar muito para ele ficar com uma didática, com uma estrutura boa para que você consiga aprender. Então a ideia que eu tive aqui foi o seguinte, sempre tem alguém me perguntando como é que eu começo, qual é a trilha, como é que você faria se você estivesse começando hoje. Então eu resolvi unir o útil ao agradável. Eu resolvi pegar esse curso, que é um que eu usaria para começar hoje, se eu estivesse começando a aprender Machine Learning, e eu resolvi fazer essa série de vídeos fazendo esse curso, para te levar pela mão por esse curso. Então, esse é um curso gratuito do Kaggle. Você pode entrar aqui no Kaggle, se cadastrar, e você vai ver aqui no canto tem Courses, é só você entrar e selecionar lá Introdução a Machine Learning, ó. Só que mais legal ainda do que você fazer sozinho esse curso é você poder fazer tendo esse apoio, vamos dizer assim, em vídeo de alguém mais experiente, alguém que já entende de Machine Learning também, porque eu posso usar a estrutura didática toda que eles já refinaram aqui para que a gente possa, para te explicar melhor as coisas, para comentar melhor o que está acontecendo, resolver os exercícios e tudo mais, enfim, é para te ajudar, é um material de apoio para esse curso aqui. Eu não estou ganhando nada do Kaggle, não estou ganhando nada para fazer isso aqui, tirando, logicamente, o anúncio que você provavelmente vê aqui no começo do vídeo, mas enfim, eu espero que você goste e eu quero fazer um vídeo para cada uma dessas partes desse curso aqui, justamente para poder ter um material bom que te leve do zero até entender de Machine Learning para conseguir fazer seus próprios modelos, e esse material do Kaggle é um dos melhores materiais que eu conheço para isso hoje. Vamos lá então. Primeira lição aqui é como funcionam os modelos. É o primeiro passo para Machine Learning. E essa primeira aula aqui não vai ser tão super legal do ponto de vista de código, porque essa primeira lição é mais para você entender, né, o que é esse tal de Machine Learning, como é que funciona isso. E eu gosto muito do exemplo que eles dão aqui. Eles falam o seguinte, você vai aprender a criar modelos, né? Se você já lidou com modelagem estatística com Machine Learning, isso aqui vai ser bem básico, então você até pode pular esse vídeo inteiro, vai pro segundo vídeo, mas se não, entenda esse vídeo aqui que ele vai te mostrar o que é Machine Learning na prática. E, o exemplo que eles dão é o seguinte, seu primo, aliás, você vê que tá todo em inglês aqui, eu recomendo que você faça um curso de inglês em paralelo com o aprendizado do Machine Learning, porque pelo menos hoje, você pode até ir um pouco longe sem saber inglês nessa área, mas assim, vai ser muito limitado o teu conhecimento, porque a maioria dos bons materiais estão em inglês, tudo que é novo na área é em inglês. Então vamos lá, seu primo ganhou milhões de dólares especulando no mercado imobiliário e tal, e ele te ofereceu ser sócio, porque você tem interesse em data science, ele te ofereceu ser sócio aí nos empreendimentos, né? Ele vai te dar o dinheiro, e você vai criar os modelos para prever quanto que uma casa vale, né? Qual é o preço de uma casa, provavelmente para ele comprar, reformar, revender, sei lá. E aí você pergunta pro seu primo, como é que você fez essas previsões até hoje, né? E ele fala que ele usava a intuição, mas quando você questiona mais um pouco ele identificou alguns padrões de preço nas casas que ele viu, e aí ele usa esses padrões para prever o preço de novas casas. Então, basicamente a ideia, o construtor, né, ele tá acostumado a ver lá uma casa, quantos quartos tem, quantos banheiros, qual é o material de acabamento, qual é a região da casa, qual é a demanda por casas, sei lá, para pessoas solteiras, para famílias para casais novos, ou então para famílias com 4 filhos. Então ele vai pegando uma ideia mais ou menos que ele consegue relacionar esses padrões que ele vai vendo ao preço que ele pode esperar ganhar numa casa que ele vai construir. E essa é a mesma ideia do Machine Learning. E aqui eles vão começar com um modelo simples, mas que acaba sendo muito poderoso conforme você vai estudando mais Machine Learning, que é a árvore de decisão. E do ponto de vista de poder preditivo, não é o melhor modelo do mundo que você vai ter, mas você vai ver que com o tempo, primeiro que para entender Machine Learning, entender como é que um modelo
chega a uma decisão, é muito fácil, muito bom de você entender. Para você interpretar como o modelo está chegando a uma decisão é muito interessante usar uma árvore de decisão. E você vai ver que quando você combina essas árvores de decisão, você acaba tendo modelos muito poderosos que aí sim você pode usar para ter o melhor acerto, o menor erro que você puder dentro de um banco de dados. Então vamos lá, eles aqui colocam esse desenho que é o seguinte, uma árvore de decisão, uma amostra de uma árvore de decisão. Então, por exemplo, vamos dizer que você fosse tomar uma decisão simples para definir o preço de uma casa, né? Você ia falar, a casa tem mais de 2 quartos? Se a casa tiver mais de 2 quartos, você vai prever que o preço dela é $188 mil. Se a casa tiver menos de 2 quartos, você vai prever que é $178 mil. Isso aqui é uma árvore de decisão simples. Pode até ser considerado um modelo de machine learning extremamente simples, tá? Eles não são nada mais do que basicamente essa ideia. Então o que eles falam aqui? Que ele divide as casas em 2 categorias e aí ele vai usar a média histórica de preços de casas na mesma categoria para prever os preços das próximas. Que faz todo sentido se você pensar. Vamos pensar, por exemplo, no exemplo de temperatura. Se você estivesse usando qual mês do ano é para prever a temperatura média que vai ser no mês de setembro de 2021, por exemplo. Então em setembro de 2021, se eu pegar todos os meses de setembro anteriores e fizer a média da temperatura, provavelmente eu vou ter uma temperatura muito próxima da que vai ser real em setembro. Por quê? Porque é a mesma estação do ano, é tudo parecido. Vai ser diferente se eu pegar, por exemplo, a média de temperatura no mês de julho ou de junho e prever que vai ser essa em setembro. Então, se a gente categorizasse, né, em vez de uma árvore de decisão aqui que divide casa, se a gente tivesse uma árvore de decisão que divide por mês, né, então no mês de setembro a gente vai prever. É setembro? Então, a média dos outros meses de setembro vai ser a nossa previsão e assim vai. E aí eles expandem um pouco isso do ponto de vista mais abstrato, né, mais um conceito. Então, nós estamos usando dados para definir como é que a gente vai, digamos assim, subdividir essas casas, esses grupos de casas que a gente tem e aí determinar o preço previsto. E aí eles falam, esse passo de capturar os padrões dos dados é o que a gente chama de fitting, né, ou treinar o modelo. Então de até talvez estimar o modelo, né, apesar de que eu acho que do ponto de vista estatístico eu não tenho certeza se a gente pode usar essa palavra, mas a gente treina o modelo para achar esses padrões e aí a gente chama, né, os dados que a gente usou para treinar o modelo de dados de treino, né, não surpreendentemente. Então, voltando para o nosso exemplo aqui das casas, a gente tem lá um conjunto de casas, vamos dizer que a gente tenha 10 casas que a gente sabe o preço, né, e saiba as características e de todas as características que a gente tem nesses dados, o modelo falou, aqui eu posso usar melhor para dividir esses dados é a característica número de quartos. Então, vamos dizer que você tinha, sei lá, número de quartos e área total em metros quadrados da casa. Aí você fala para o modelo, eu quero que você preveja eu quero que você tente prever o preço. Escolhe uma dessas duas aí para você fazer uma divisão, né? Dividir as casas nos grupos de acordo com essa variável, no caso que você selecionou, e aí você me faz a previsão. Então o modelo ele vai pegar dentre essas variáveis, e aqui a gente está falando de 2 variáveis, né? A metragem da casa e o número de quartos, mas você pode ter literalmente milhões de variáveis no modelo. E aí o modelo é que vai definir como é que ele vai dividir esses dados, né? Como é que ele vai agrupar esses dados para que ele possa fazer uma previsão com o menor erro possível. Então, se o melhor modo de dividir esses dados de casa, o melhor modo de diferenciar uma casa da outra em termos de preço for o número de quartos, ele vai selecionar o número de quartos. Se for a área da casa, ele vai selecionar a área da casa e vai dividir de acordo com esse critério. Então, isso que é o treinamento, é quando o modelo está procurando qual é a melhor forma de dividir esses dados, de encontrar esses padrões para poder fazer uma previsão com o maior acerto possível, baseado nessas características. Aí ele fala, os detalhes de como a gente vai treinar esse modelo vão ser um pouco mais para frente, mas depois que você fez esse treinamento do modelo, então você usou lá as 10 casas que você tem para treinar o seu modelo, você vai ter o modelo lá, ele vai aprender esse padrão, né? Vai salvar em algum lugar, por exemplo, essa divisão entre casas casas que têm mais que 2 quartos e casas que têm menos de 2 quartos, e aí você pode usar essa regra para prever em novos dados. Só que imagine que o modelo ele vai ter várias dessas regras, né? Você vai ver no futuro que quando a gente treina o modelo, ele aprende várias dessas regrinhas, modelos de árvore de decisão, e aí depois você vai poder prever novos dados. Então você vai poder pegar as mesmas características de uma casa, então uma casa que o modelo nunca viu, você vai passar essas características para o modelo, ele vai meio que jogá-las dentro, né, dessas regrinhas que ele aprendeu e vai te dar a nova previsão.
igual a gente tá vendo aqui. Então, vamos lá, ó, caiu aqui, né, entrou aqui no primeiro nó, e aí vai pro lado do sim ou lado do não, e aí faz a previsão, né, no preço determinado. Você fala, Mário, mas como é que o modelo decide, né, isso aí? E claro, matematicamente é um pouquinho mais complicado pra gente, não interessa pra gente nesse momento, mas eles dão esse exemplo muito legal. Eles falam o seguinte, ó, qual dessas duas árvores de decisão você acha que é mais, corresponde mais com a realidade, né? Ele te dá o exemplo, ele usa o mesmo nó, então ele fala, a casa tem mais de 2 quartos, e aí pro lado direito é sim, pro lado esquerdo é não. Só que na primeira árvore, se a casa tem menos de 2 quartos, 2 ou menos quartos, vamos dizer, ele vai prever 178 mil. Se ela tem 2 ou mais quartos, se ela tem mais de 2 quartos, né, ele vai prever 188 mil. Nessa segunda árvore de decisão, ele fala, mesma coisa, né, dos 2 quartos, só que se a casa tem menos de 2 quartos, tem 2 ou menos quartos, ele vai prever 188, e se ela tem mais de 2 quartos, ele vai prever 178. Então, qual a ideia aqui? A gente tem uma árvore de decisão que quanto mais quartos tem a casa, maior é o preço, e a gente tem uma árvore de decisão que quanto mais quartos tem a casa, menor é o preço, né? Então só muda o preço aqui, basicamente. Aí eu te pergunto, intuitivamente, uma casa que tem mais quartos, ela tende a ser mais cara ou mais barata? E ela tende a ser mais cara geralmente, né? Casa com 20 quartos vai ser mais cara do que uma casa com 1 quarto. E aí ele fala, a árvore de decisão da esquerda provavelmente faz mais sentido, porque captura, né, esse padrão que a gente acabou de falar aqui. E aí ele fala, só que tem um problema, porque a gente está considerando só uma característica, que é o número de quartos, e a gente está esquecendo de todas as outras características, tamanho do terreno, etc e tal. E aí ele fala, não, mas a gente pode fazer uma árvore de decisão mais profunda, que tenha mais splits, né, tenha mais divisões, vamos dizer. E essas árvores são chamadas árvores mais profundas, justamente, né? Então, quanto mais nós você vai colocando na sua árvore, pense em cada retângulo desse, cada retângulo azul como um nó, cada retângulo desse, quanto mais para baixo você vai, mais profunda está sendo a sua árvore. E você pode fazer não, né? Mas assim, o teu modelo ele pode aprender árvores mais profundas em termos de juntar várias condições para poder fazer uma previsão de preço. Então, nesse caso, no exemplo que eles dão aqui, eles pegam, se a casa tem mais de 2 quartos e o tamanho do terreno é maior do que 11.500 pés quadrados, eles preveem 233 mil. Só que se a casa tiver mais de 2 quartos, mas o tamanho do terreno for menor do que 11.500, menor ou igual, né? No caso, se a gente quiser ser bem chato, ele prevê 170 mil. E assim vai. Você pode fazer o exercício aqui, ó. A casa tem mais de 2 quartos? Não. O tamanho do terreno é maior ou menor do que isso aqui? Sim ou não? E aí você pode ver a previsão de preços também. E é basicamente a mesma ideia. O teu exemplo ele vai caindo pela árvore de decisão até chegar no nó final. Mas o que eu quero que você entenda é que a tua árvore ela pode ter mais de uma divisão nela mesma, tá? Ela pode ir com várias regrinhas, a gente poderia ter mais outra regrinha aqui embaixo e assim vai, ela vai ficando mais profunda. E para finalizar, eles colocam o preço previsto é o que está no final da árvore e é chamado de um nó, né? No caso leaf, né, uma folha, mas a gente pode chamar de nó aqui em português. Ele fala, as divisões e os valores nos nós finais, né? Basicamente o nó final seria uma leaf, tá? Uma folha nesse caso. Vão ser determinados pelos dados, então é hora da gente ver os dados que a gente vai estar trabalhando. Então no próximo vídeo nós vamos continuar esse tutorial para ver essa segunda aula de examinar os dados. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal e comente se isso aqui te ajudou. É isso aí, um abraço e até a próxima.